O Jornal da Cultura, com William Correia. Boa noite. Justiça Eleitoral pune campanhas de Dilma Rousseff e Aécio Neves por troca de acusações. Os candidatos perdem tempo de propaganda. E veja também nesta edição. Datafolha divulga nova pesquisa da corrida presidencial. Tribunal de Contas da União prepara documento para mostrar os prejuízos causados pela falta de comunicação entre as polícias estaduais. José Dirceu entra com pedido no Supremo para cumprir o restante da pena em casa. E ao meu lado estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Policiais estaduais sofrem com a falta de integração para solucionar crimes. E uma medida simples, já aprovada, mas que nunca foi implantada, poderia ajudar a polícia a identificar criminosos que fogem para outros estados. É um modelo nacional de RG. Há 10 anos, Adriano Silva foi condenado e preso por homicídio no Paraná. Ele fugiu da prisão e se mudou para o Rio Grande do Sul. Lá, matou 12 crianças. Foi detido 4 vezes. Sempre apresentava documentos falsos e era liberado, até que foi reconhecido por uma testemunha de um dos crimes. E só então que a polícia descobriu que ele já era foragido do Paraná. O caso é um exemplo da falta de integração entre os estados. Um estudo do Tribunal de Contas da União mostra que quase 70% das polícias estaduais não trocam informações. O levantamento será apresentado no mês que vem aos governadores e ao presidente eleitos. A gente vê que o crime organizado, ele atua em mais de um estado, eventualmente. Uma série de situações onde, se houvesse uma troca de informações, com certeza o trabalho investigativo e preventivo de cada polícia poderia ser melhorado. Para a Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, além da troca de informações entre as polícias de cada estado, outra medida para conter a criminalidade é a criação de uma carteira nacional de identidade, uma espécie de novo RG que em alguns estados brasileiros já é emitido. Mas para funcionar em todo o país, o governo federal precisa tirar do papel a lei que criou o Registro de Identidade Civil, que unifica documentos e cria um banco de dados central. Olha, o Ministério da Justiça informou que o projeto piloto do Registro de Identidade Civil, o RIC, revelou uma complexidade maior do que o previsto inicialmente e que, atualmente, o sistema passa por aperfeiçoamento de questões técnicas de otimização e redução de custos. A nota não informa se há uma data para voltar a emitir o novo Registro Civil. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. Bom, muitas pessoas criticam aí, inclusive já criticamos aqui nessa bancada, a morosidade da justiça, né? Mas a gente vê que há muitos processos como este aí da integração entre as polícias que emperram ou que provocam a impunidade, né? E não é por falta de instituições, organizações que devem cuidar dessa questão. Por que o Tribunal de Contas entrou nessa investigação? Porque ele foi fiscalizar o tal do Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi fiscalizar. E depois descobriram também que existe um Conselho Nacional de Segurança Pública, que eu tive a oportunidade de verificar, é composto de vários segmentos da sociedade. Segmentos expressivos até, desde sindicatos até entidades ligadas a entidades privadas, ligadas à segurança pública. Só que esse conselho não se reúne, não traça, não define, e é isso que o Tribunal de Contas está querendo mostrar. Acho que o Tribunal de Contas está entrando numa área que não é dele. Ele fiscaliza, mas ele fiscaliza contas. Agora ele quer fazer uma reunião com o secretário de Segurança, com o presidente eleito, como se ele fosse uma instância. A instância não é o Tribunal de Contas, a instância é o Congresso Nacional. É lá que tem que se questionar se a lei está ou não sendo cumprida, se tem que ser modificada ou não. Mas já que ninguém faz, e o Tribunal de Contas faz, então, pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. Quer dizer, fazer uma reunião em Brasília com o presidente eleito, governadores eleitos, para tratar de segurança pública no país inteiro, não é caso do Tribunal de Contas da União. É caso do governo, do Congresso Nacional. Porque esses órgãos criados pelo governo é que não estão funcionando. Esta Secretaria Nacional de Segurança Pública existe. E por que não funciona? Esse Conselho Nacional de Segurança Pública existe. Por que não se reúne? Na verdade, não falta no Brasil, são esses segmentos organizados para tratar de assuntos. O problema é que há um centralismo tão grande nas decisões, e aqui eu tenho que responsabilizar, é o ministro da Justiça, é meu amigo pessoal, mas é a verdade. Por que ele não faz funcionar isso? Por que não faz funcionar esse CONAS?
Não é verdade? Então isso é que tem que ser feito agora. O Tribunal de Contas não é para isso. Mas já que está fazendo, pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. Vila, é necessário um cadastro único, né? Não pode o Brasil passar limpo sem esse quesito, né, de um cadastro único ou de um documento que englobe todos os documentos. Mas veja, William, nós somos o país também da incompetência governamental. Parece que isso é uma novidade fantástica, não é? O estranho é que passa tantos anos e nós não temos isso. Quer dizer, hoje, com toda essa estrutura que nós temos da possibilidade de comunicação, não há desculpa, Isso tem um nome, é incompetência e que leva à morte de milhares de pessoas e deixar assassinos soltos, como foi apresentado na reportagem. Mas essa questão de ter conselhos que não são preenchidos e, portanto, evidentemente não funcionam, é uma prática. Não, são preenchidos, pior é isso. Mas as pessoas não têm reunião. Nós temos uma coisa na Constituição de 1988 que eu acho que o governo não lê, porque é atribuição do Executivo, Conselho da República. Vejam lá, telespectador, entre. É fácil acessar a Constituição, é tranquilo, coloca no Google, procura Conselho da República, o artigo. Olha a formação do Conselho da República. O Conselho da República não existe. Quer dizer, é inacreditável. Ele foi, no primeiro governo, nomeado algumas pessoas que nunca se reuniram. Depois, o mandato era de 3 anos. Depois foi passando o tempo. Esqueceram do Conselho da República, que está na Constituição. É um conselho que deveria, em certas circunstâncias, assessorar o presidente da República quando fosse convocado para tal. É uma cópia, na verdade, uma certa cópia não, estimulado pela Constituição Portuguesa, quando havia o chamado Conselho da Revolução, que nem existe mais na Constituição Portuguesa. Porém, o Brasil adotou isso. Isso não é convocado, não serve para nada. Então, a grande questão é que você tem conselhos que não tem nenhuma composição, que estão na Constituição. Outros que foram criados a posteriori, que são designados pessoas e não se reúnem. Enquanto isso, no caso específico da segurança pública, as pessoas morrem. É um pequeno detalhe. 4 torcedores palmeirenses foram transferidos hoje para o Centro de Detenção Provisória em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Eles participaram ontem da emboscada aos torcedores do Santos na Via Anchieta. Um torcedor do Santos atropelou e matou um rival do Palmeiras. O motorista fugiu, mas já foi identificado e está sendo procurado. Carro com santistas atropelou 3 torcedores do Palmeiras. 2 ficaram feridos e Leonardo da Mata Santos, de 21 anos, morreu no local. Um quarto palmeirense foi baleado. A polícia apreendeu pedras, rojões, facas e pedaços de madeira. Investiga se o confronto foi planejado por vingança. 3 meses atrás, santistas apedrejaram um ônibus com palmeirenses. Traficantes aparecem numa foto ostentando fuzis dentro de uma piscina que será usada para treinar atletas para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. De acordo com investigadores, os traficantes são do Complexo da Pedreira e tomaram a comunidade há 2 semanas. A área de desmatamento na Amazônia cresceu 290% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. É o que aponta o monitoramento feito pelo Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. 59% do desmatamento estão em áreas privadas. Rondônia foi o estado mais afetado pelo desmatamento, 33%, seguido do Pará, 23%, e Mato Grosso, 18%. Vila, você ficou meio indignado com o início dessa reportagem aí, das agressões sofridas pelos torcedores. Veja, William, essas notícias é o Brasil real, não é o Brasil que aparece na propaganda eleitoral, né? Essa tragédia que nós vimos aí, que foi apresentada a Rio, Amazônia, São Paulo, né? Agora, o que aconteceu em relação às torcidas organizadas é inacreditável. Nós temos que esse, no mínimo, desde o início dos anos 90, dos episódios da Copa São Paulo, né? A morte do menino no Pacaembu, nunca a gente consegue dar um passo adiante. Os processos não são realizados, as pessoas não são condenadas no caso de ter culpa formada, evidentemente. Aquilo não vira um exemplo. Os organizadores dos espetáculos, as federações ou a Confederação Brasileira de Futebol não resolvem a questão. O que os outros países já fizeram, o caso da Inglaterra é clássico, e resolveu o problema. O Brasil não consegue. Nós estamos há 2 décadas assistindo a cada final de semana uma tragédia, e nós não conseguimos resolver o problema, porque tem políticos envolvidos, tem interesses econômicos envolvidos, né? Então a pergunta é até quando você não vai poder simplesmente assistir um espetáculo de futebol como um espetáculo de futebol, que teve foi uma tocaia. Isso precisa acabar, né? Olha aqui, ó, no WhatsApp, nova modalidade de esporte olímpico, assalto ornamental. Fazendo uma referência àquele absurdo lá da piscina, na raia. Mas, William, queria dizer uma coisa
complementando aí, se é possível complementar o meu querido amigo Vila, mas acrescentando alguma coisa, é o seguinte, esse cortejo de ônibus que vinha lá, quantos ônibus eram? Acho que eram 2 ou 3, eram poucos, acho que eram 2 ou 3, seja quanto forem. Não tinham que estar protegidos? Não é previsto que pode haver um incidente no caminho? Não tinha que ter, não podia ter, se faz até comboio por causa do mau tempo, não podia fazer ali, botar uma viatura da polícia rodoviária na frente ou atrás, que desestimularia a ação de qualquer tipo de, como diz o Vila aqui, qualquer tocaia que pudesse ser montada, não é verdade? Será que esses ônibus também não tinham que ser revistados antes de saírem, para saber se lá dentro não tinha pau, pedra, instrumentos cortantes, coisas do gênero? Né? Já não pegaram em várias torcidas organizadas aí, armazenados lá, instrumentos de guerra? Então já se sabe que entre essas torcidas pode acontecer violência. E por que não há um mecanismo preventivo? Cadê a segurança pública e o serviço de inteligência? Por que não funciona? Será que não dá para saber que entre palmeirenses, corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos, pode haver incidentes? Será que não existe estudo que vejam onde estão se mobilizando esses? Principalmente aqueles que todo mundo sabe quais são, os que conduzem as torcidas organizadas. Será que não dá para saber? Não dá para saber onde eles se reúnem? O que eles tramam? Para que serve a polícia? A polícia serve para quê? Para pegar o cara que está fumando maconha na esquina e deixar de prender o traficante? Não é? Isso que eu não consigo entender. Se isso acontecesse, se um mero carro na frente, um mero carro atrás estivesse acompanhando essa delegação de santistas que veio a São Paulo para torcer, né? Não teria acontecido nada disso. O reajuste nas mensalidades das escolas particulares no ano que vem vai ficar acima da inflação. E os pais já estão preocupados com o impacto que esse assunto vai ter no orçamento. Vila, vamos lá. Esse é um assunto difícil de explicar, né? Claro. A escola boa tem que ter professor bom, que Sim. custa caro, escola Sim. privada. Perfeito. Então, a escola tem que repassar os custos para os pais. Sim. Agora, como é que fica essa relação? Isso realmente é isso que acontece? Ou você acha que é a ganância das instituições, dos donos dessas escolas, querendo sempre ganhar mais? Não, efetivamente. Claro, as pessoas querem ganhar mais, mas só imputar a ganância, quer dizer, é o velho problema, né? A gente vai entrar naquela discussão, que é aquela do ovo da galinha, né? Ah, mas isso tem porque o ensino público não é adequado, não funciona, as instituições não são adequadas, os professores, no caso do ensino público, não são devidamente remunerados, as instalações não são adequadas, porque antigamente era antigamente, concretamente... Mas era bom. Era bom, mas é bem antigamente, hein? Isso já você está falando até meados dos anos 60, que a partir dali, portanto, estou falando de meio século de degradação. Não é uma degradação de 5, 10 anos, 10, 20, 30, de meio século que o sistema foi se degradando tal, até chegar à situação que ele está hoje. Agora, é um problema, todo final de ano, claro, os pais, no caso das instituições privadas, é o aumento, porque é um acréscimo de uma série de conjuntos de atividades, além da mensalidade, que encarece. Então, você fica naquela situação de você pagar uma mensalidade para um seu filho, ou quando você tem mais filhos naquela mesma escola, que é muito superior, por exemplo, de uma instituição universitária de terceiro grau privada. E é um problema que a gente não consegue resolver, a não ser a médio prazo, porque destruir é fácil. Portanto, eu falei meio século de destruição. Para reconstruir a escola pública é uma coisa que demora. Então, portanto, as famílias acabam se adaptando a essas situações terríveis, esses valores muitas vezes escorchantes das mensalidades. Ayrton, Rodrigo Campos pelo Twitter. O Estado sucateia a escola pública, a privada assalta os pais e a qualidade de ambas as escolas é péssima. Há esperança? Bom, primeira observação muito bem estruturada, essa ponderação que faz o nosso telespectador. O Rodrigo. Eu fico imaginando, será que na escola privada, onde uma mensalidade possa ser mais de R$1.000, será que o professor ganha bem? Não ganha. Você acha que não repassa para o professor? Não ganha. Não, eu tenho testemunho porque vivo lá em contato com a escola que meu filho estuda. Não ganha, não é um salário que diz, olha, este aqui tem um salário fixo que dá a ele uma tranquilidade de ter uma vida boa, automóvel, não é nada disso. Eles sobrevivem também. Quer saber, esse dinheiro dessas escolas privadas, eles têm, obviamente, o caráter de lucro, mesmo nas escolas que são beneficentes sem fins lucrativos? Se não tem caráter disso, se essas escolas não são taxadas por serem beneficentes e têm isenção, por que não pode ser mais barato? Não é? Eu acho que o Estado tinha que ver muito bem isso, os poderes públicos tinham que ver muito bem isso, para poder haver um equilíbrio. Não é? Imagino,
Estava conversando com o Vila aqui há pouco, assim, quando nós fizemos o curso fundamental, eu me lembro, na minha escola, participava da minha escola, na minha classe, vários tipos de raças totalmente diferentes. Tinha negro, pardo, amarelo, tinha todo tipo de gente. A gente aprendia a conviver com a sociedade. Hoje não, essas escolas privadas provocam, em função do preço, uma espécie de um apartheid. Por quê? Porque na escola do meu filho só tem branco. Só tem branco. É um negócio absurdo. Ele está convivendo com a sociedade de brancos, mas o mundo aí fora está dizendo que a maioria não é de branco, a maioria é de negros e pardos, ou mulatos, como queiram chamar, não é? Então, essas coisas eu não consigo entender. Acho que é preciso aliás, é preciso uma reformulação total no ensino brasileiro, que começa aí embaixo e vai até lá na universidade. O Franz Joseph aqui pelo Twitter: se os filhos dos políticos e dos cargos em concurso fossem obrigados a utilizarem um serviço público, a história seria outra. Será mesmo? Tem um projeto. Tem um projeto, né, no Congresso. Buarque, é do Cristóvão Buarque, mas eu acho, convenhamos, com todo respeito ao Cristóvão Buarque, é uma bobagem. Né? Tem o projeto dele da felicidade, ser um artigo constitucional, a partir daquele momento que for promulgado, todos nós seremos felizes, etc. Legal, incrível, acho isso fantástico. Cristóvão é um poeta. É um poeta, é bem Brasil, tudo está na Constituição, está tudo resolvido. Excelente figura, excelente uma boa, senador, ótima pessoa. Foi, inclusive, um bom governador do Distrito Federal, tal. Mas, porém, esses projetos são problemáticos. Agora, eu acho que é um problema... A gente não... A saída panfletária é falar assim, então vamos fechar as instituições privadas e todo mundo para a instituição pública. Ou o filho do político vai para lá. É conversa fiada. O que você deve fazer, os telespectadores, é na hora do voto, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do prefeito, do vereador, do governador, do presidente da República, saber em quem vota. Se as pessoas se na hora do voto, aí você pode cobrar. A grande questão é que na hora do voto as pessoas lavam as mãos, amanhã não sabem quem votou. Olha, William, e tem 6 milhões de alunos na escola pública de nível primário e secundário. Pois é, essa é uma pergunta. A Cláudia Gusson, ela faz uma afirmação, que antigamente a escola não era para todos. Sim. A escola hoje é para todo mundo. Sim. Você tem um grande número de pessoas estudando na escola pública. Esse é um argumento. A demanda aumentou muito, né? Eu me lembro de ter feito a admissão para entrar no curso ginasial. Então, será que é por causa disso? Mas se houve um crescimento populacional, obviamente ia crescer também o investimento do Estado nesta área. Se você investe proporcionalmente ao crescimento nessa área de educação, você atende a demanda, não é verdade? Eu acho que nós estamos evoluídos o suficiente para entender onde é que precisamos botar o dinheiro. Estou vendo os candidatos dizerem aí, o meu dinheiro vai para a educação, o meu orçamento de educação vai ser isso, vai ser aquilo. Mas discurso é discurso. Eu quero ver se vão assinar embaixo, depois que assumirem que vão destinar isso ou aquilo. Enquanto candidatos, se assinarem, não tem nenhum efeito. Quero ver se depois tem um projeto lá que vai ser submetido ao Congresso nesse sentido. O que a telespectadora coloca é uma questão realmente recorrente, correta, né? Porque há 50 anos atrás, o Brasil era ainda um país meio urbano, meio rural. Hoje o Brasil é um país urbano, então essas demandas de educação são relativamente recentes, assim, de uma escala muito maior. Teve reformas desde o governo Vargas, a educação nova, etc., tudo nós sabemos. Mas a criação, essas demandas, é questão de 30, 40 anos para cá, quando o Brasil se urbanizou. E aí essa demanda de educação que estava escondida no passado. O que acontecia? Você tinha um grupo escolar, por exemplo, um ginásio, que era hoje a oitava, nona série e tal, muitas vezes em cada sede de município, né? E hoje você tem quantos ginásios? Hoje não é nem mais ginásio, nem primário, nem colegial. É o ensino fundamental e o ensino médio. Então havia um Brasil que estava escondido no campo e que não aparecia. Não aparecia a saúde, os problemas de saúde, não apareciam os problemas de educação, não aparecia a miséria. Quando o Brasil se urbanizou, esses problemas apareceram na cidade, na nossa cara, que estava escondido. E aí a demanda por educação é uma delas. Que hoje tem estados, antigamente, que aparecia 98% está na escola. Aí a pergunta telespectadora, mas que escola é essa? Realmente, a demanda piorou. Não é que a culpa é que mais pessoas estão na escola, evidentemente que não é essa a questão dela. É porque não acompanhou o aumento de pessoas que demandam a escola pública em especial e a qualidade tenha se mantido. Infelizmente, isso não houve uma relação entre uma coisa e outra. Só para terminar... Eu falei que esse assunto era um assunto polêmico. Não, mas eu queria lembrar o seguinte, alguma coisa de positivo existe hoje. Existe a merenda escolar. Existe hoje, em várias unidades educacionais, movidos por prefeituras ou pelo Estado, existe o uniforme escolar que são distribuídos, existe o material escolar que são distribuídos. Infelizmente não é regra nacional, mas já se evoluiu para isso.
Então isso já é um avanço. Agora, o que precisa ver, o outro avanço é na área mais difícil, onde tem que botar as pessoas para organizar quem vai ensinar, quem vai pensar, como é que vai dar segurança para os professores e salário. Pesquisa para presidente da República divulgada hoje pelo Datafolha mostra empate técnico entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Pela primeira vez nesse segundo turno, a presidente aparece numericamente à frente do candidato tucano. Na pesquisa divulgada no último dia 15, Dilma Rousseff, candidata do PT à reeleição, aparece com 43% das intenções de voto. Hoje está com 46%. O candidato do PSDB, Aécio Neves, tinha 45% e hoje aparece com 43%. Votos brancos e nulos eram 6%, agora são 5%. Não sabem ou não responderam, continuam com 6%. O Datafolha ouviu 4.389 eleitores, hoje em 257 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E os dois candidatos à presidência da República foram punidos pelo Tribunal Superior Eleitoral por ofender o adversário em propagandas de rádio e televisão. As trocas de farpas na campanha têm incomodado também os eleitores. Faltando menos de uma semana para a eleição, o ânimo dos candidatos à presidência aparentemente se acalmou. No último debate, os dois concorrentes preferiram discutir propostas em vez de trocar acusações. Bem diferente do início do segundo turno, que teve fortes ataques pessoais nas propagandas e rendeu confrontos acalorados na televisão. O clima acirrado cansou os eleitores. É muita conversa e pouca proposta. Não é briga que vai resolver. Abordar mais os assuntos assim, objetivos, bons para o país, não ficar assim num bate-boca de vizinho. Para tornar as campanhas mais informativas, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu os ataques entre candidatos. Até agora, o TSE suspendeu 5 propagandas da candidata Dilma Rousseff e 4 do candidato Aécio Neves. Os dois concorrentes perderam tempo de propaganda pelo descumprimento da norma que passou a valer na quinta-feira. Uma das liminares retirou 2 minutos e meio das inserções da coligação de Aécio na televisão por um vídeo que questiona a conduta de Dilma no caso de corrupção na Petrobras. A candidata do PT à reeleição perdeu 36 segundos de cada bloco do horário de rádio pela paródia com a música Ó Minas Gerais, considerada um hino do estado. A montagem irritou o eleitorado mineiro, que reclamou nas redes sociais. A instituição tem todo o direito de dizer esse horário que é especial e que é financiado pela população, pela sociedade, ele não pode se prestar a ataques que passam completamente do que seria um nível razoável. Tentar ganhar o eleitor pela rejeição ao outro candidato é uma estratégia inspirada principalmente nos políticos norte-americanos. Para essa psicóloga, é um recurso que prejudica as eleições e pode ter um resultado contrário ao esperado. Você pode, inclusive, perder votos, porque os eleitores, eles dão mais audiência, mas eles podem, naturalmente, ficar decepcionados com algumas atitudes. Então vamos lá, eu não sou de falar e comentar as questões aqui nesse jornal, até porque não é esse meu papel, eu sou um mediador, mas eu sou mineiro. Sim. Eu me senti extremamente ofendido com essa paródia que fizeram da música Ó Minas Gerais. Sim. Eu acho que o marqueteiro errou, mas errou imensamente, errou na dose, e é uma coisa inadmissível, não é só eu não. Todas as pessoas que eu convivo e converso em Minas Gerais estão indignadas com essa música. Eu também achei que realmente não tinha nada a ver. Porque essa música, ela identifica muito o mineiro como mineiro, não o mineiro partidário, não o mineiro que tem posições políticas. Ele identifica Minas, é uma saudação ao estado de origem, leva quase que uma brasilidade mineira em si. E eu acho que mexer com esses totens que existem na sociedade, como esta música, não foi de bom, como também na outra campanha feita pela Aécio, há certos tiros nos pés que eu acho que o marqueteiro realmente pisa na bola. O marqueteiro não ouve. O marqueteiro tem lá um público que ele cativa e deixa lá para ouvir a tendência. E esse público diz a ele o que ele deve fazer. Ou vai lá nas pesquisas. Não vejo um marqueteiro andando pelos bairros, verificando a população, não vejo nada disso. Está sentado lá fazendo essas coisas. E de vez em quando saem essas coisas equivocadas. Leonardo de Ouro Preto, pelo WhatsApp, TSE não demorou a tomar uma atitude? Eu trabalhei muitos anos lá.
Lá onde? Em no TSE ou Ouro Preto? Não, Ouro Preto. No TSE até que seria bom fazer pesquisa. No TSE eu só pesquiso pela internet, na Universidade Federal de Ouro Preto, no campus de Mariana e tal. Eu queria só... duas coisas bem rápidas. Em relação ao que o telespectador disse, eu sou contra a intervenção do TSE em relação a essas questões. Várias democracias do mundo funcionam diferente. Nós temos a mania de que o Estado é que determina, o Estado através de um dos seus braços, que é o TSE, determina o que pode um partido falar ou não. Eu acho que cabe ao eleitor decidir se aquele candidato que está emporcalhando a eleição ou a candidata merece ou não seu voto. Então, primeiro ponto, eu acho que não cabe ao TSE essa função. Eu acho que cabe ao eleitor. Nós temos uma mania de querer falar em nome de outro. Cabe ao eleitor decidir. Segundo, a questão das pesquisas. No dia 5 de outubro, tão próximo. As pesquisas foram aquele desastre. Nós aqui, inclusive, no próprio domingo à noite, e depois na segunda-feira, comentamos isso e tal. As pesquisas não mostram, se você observar, telespectador, abstenção. Só tem candidato A, candidato B, brancos e nulos. O que mostra, por exemplo, nós temos cerca de, em média, 20%, 18%, varia. Houve uma variação de estado para estado e tal. Esse que é uma porcentagem de quase 1/5 do total de eleitores. Isso não está representado na pesquisa. Então, alguém que responde a pesquisa para o candidato A ou para o candidato B, muitas vezes ele não comparece à seleção. É 1/5 do eleitorado. Então, é necessário tomar cuidado, porque senão o que nós fazemos? Nós criticamos a pesquisa, dias depois ela pauta a nossa discussão. Que a eleição está disputada, todo mundo sabe. Qual vai ser o resultado? Só o eleitor que vai decidir. Na noite de domingo nós ficaremos sabendo, inclusive, debatendo aqui na Cultura. Agora, a questão que se coloca, eu simplesmente, amanhã vai sair do Ibope. Na quarta vai ter uma outra pesquisa que deve ser Datafolha, na quinta vai ser Ibope. Durante a semana inteira nós vamos ter pesquisa. O Ibope chegou a errar boca de urna. Boca de urna. Portanto, eu coloco um pé atrás em relação às pesquisas. Eu acho que teremos eleições certamente a mais disputada. E só para concluir, em relação, voltando à questão da violência da campanha, infelizmente, em certos momentos, é a eleição mais suja, eu já falei da história do Brasil e falei lá no começo, né? E seria a eleição mais suja e tal, mas eu volto a dizer, a tarefa da escolha é do cidadão. O Estado no Brasil manda muito, ele é arbitrário. O cidadão é que é livre, é ele que tem de escolher. William, eu tinha que fazer uma observação para discordar fraternalmente do Vila, porque eu acho que é tarefa do Tribunal Superior Eleitoral fixar os limites, porque a propaganda eleitoral que nós pagamos, é para que eles divulguem ideias, programas e metas de governo que pretendem para o país. Quando sai desse escopo, foge da determinação legal. Não é para isso, não é para xingar o irmão de uma ou a irmã de outro, que nós pagamos esse horário. Porque esse dinheiro vem da onde? Esses programas, vocês acham que são gratuitos? Você acha que as entidades que patrocinam isso não ganham nada? É o dinheiro público que está lá, é o nosso dinheiro. Então, o TSE tem que fixar limites dentro do aspecto para qual a lei foi criada. Esta lei é para divulgar programas de governo, em última análise. E quando não divulga isso, tem que tirar. Não, eu só queria só para concluir, né? Desculpa, pode falar. Não, o Adriano Monteiro aqui pelo WhatsApp está perguntando com você o que você acha, então, de divulgar pesquisa. Você acha que deve ser proibido? Não, eu sou a favor, eu sou contra, o Estado manda muito no Brasil, nós temos uma tradição autoritária, o Estado forte, a sociedade civil fraca. Enquanto a gente não resolver esse problema, nós vamos ficar sempre... A justiça é a coisa que não temos no Brasil, é a justiça. Ao contrário, eu tenho... A justiça é coisa que nós não temos no Brasil, é o país da injustiça e tal. Eu espero que você nunca precise recorrer à justiça. Não, espero, porque eu não tenho. O que eu vejo na história do Brasil, infelizmente, é injustiça e não justiça. Agora, com relação a esse fato, a pesquisa, tem cada pesquisa aí que eu vejo, eu olho e falo assim, mas isso aqui é piada. Eu acho que divulgo. Datafolha faz essa pesquisa e Ibope vai fazer o seu tal. Agora, eu acho que a questão que se coloca é que cabe as pesquisas têm problemas, nós não podemos, é igual 7-1. O Brasil tomou de 7-1, já esqueceu. Parece que está tudo bem. Dia 5 de outubro, nós vimos que as pesquisas furaram Rio Grande do Sul, Bahia, só para citar alguns. E partidos diferentes, hein? Mato Grosso do Sul, para o Senado em São Paulo, dava 4 pontos de diferença para o Serra a mais. Ele teve 5 milhões a mais de votos, quase o dobro do Suplicy. Resultado para presidente da República em relação à votação do terceiro colocado, que era o Aécio. Em suma, a gente não pode esquecer que aquele estava tudo furado. E o diretor do Datafolha não me convenceu, e a senhora do Ibope também não me convenceu. Quer dizer, não convenceu a minha torcida do Flamengo.
Flamengo? Aquilo foi um absurdo. Em qualquer país sério, o pessoal daria risada das pesquisas apresentadas pelos institutos após o dia 5 de outubro. Eu não levo a sério. Mas pesquisa no médio não é a tendência? Olha pelo retrovisor, diz que a tendência era a boca de urna. Mas espera um pouquinho. Não, sim, mas boca de urna não. Mas eu digo agora, essas pesquisas divulgadas agora, então, eles estão empatados tecnicamente, é uma tendência. Isso que eu ia dizer para você. São 3 pesquisas feitas por esses 2 institutos, os maiores institutos, que dão um empate técnico. Ora, um pouco mais, outra um pouco menos. Não é verdade? Mas está dando empate técnico, não é? Então, eu acho que talvez estejam fazendo isso com medo de cometer os erros que cometeram antes. Porque, na verdade, tem uma coerência. Não é verdade? Leia o jornal de sábado, leia o jornal do dia 4 de outubro, o telespectador pode acessar na internet. Pega o jornal do dia 4, que é sábado. Leia o que os 2 institutos estão falando, que a tendência poderia continuar de alta ou de baixa. Então é a mesma coisa de eu olhar aqui, eu saio aqui, eu digo, pode chover ou pode não chover. Assim até eu faço. Eu vou criar o Dataville, então. Eu vou inventar uma pesquisa, vou fazer aqui e vou falar, olha, pode ganhar o Aécio ou pode ganhar a Dilma. Eu não posso dizer que não vai ganhar nenhum dos 2. Parece aquela história, joga a moedinha. Se desse cara, ganhava o Santos nos anos 60. Se desse coroa, ganhava o Palmeiras. Se a moeda caísse de pé, dava São Paulo. Se não caísse, ganharia o Corinthians, que não ganhou nada, né, nos anos 60. Então, só se eu for fazer algo igual. O Corinthians, eu enfiou o Corinthians nessa história. Você ofendeu a maioria. Agora, que não tem nada a ver com isso. Candidato Aécio Neves, do PSDB, começou a última semana de campanha em Minas Gerais e em Belém. Já Dilma Rousseff, do PT, fez carreatas com os 2 candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Depois, a candidata viajou para São Paulo, onde concedeu entrevista a jornalistas. O nosso objetivo é, até 2018, universalizar a internet em banda larga, utilizando um modelo misto, público-privado, na construção de redes de fibra ótica pelo Brasil afora. O candidato do PSDB, Aécio Neves, visitou o Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Belo Horizonte. Ele rezou e cumpriu uma tradição política do avô, Tancredo Neves, antes de eleições. Ao ser questionado sobre o rumo da campanha na última semana, disse que não vai ficar olhando para o passado. A minha proposta é uma proposta corajosa de colocar fim a esse ciclo de governo que aí está, que nos deixará como herança perversa, né, um quadro econômico extremamente grave. Vamos falar do futuro, vamos falar de projetos, vamos mostrar as diferenças entre os nossos projetos, mas vamos fazer uma campanha que, sobretudo, respeite aos brasileiros. No final... A Justiça aprovou o acordo do Ministério Público com um banco alemão para a devolução de quase 49 milhões de reais movimentados pelo deputado Paulo Maluf e parentes. A agência do banco na ilha de Jersey recebeu cerca de 200 milhões de dólares em contas de empresas de fachada entre 1993 e 1996, durante a administração de Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro foi desviado das obras da Avenida Água Espraiada e do túnel Ayrton Senna, na zona sul da cidade. Dos 20 milhões de dólares, 18 ficarão com a Prefeitura, 1,5 milhão com o governo do Estado e 300 mil dólares com o Fundo Estadual de Interesses Difusos. Os 200 mil dólares restantes são para pagar os custos do processo. O dinheiro deve ser depositado em contas do município e do Estado dentro de 45 dias. Os assessores de Paulo Maluf informaram que ele não vai se pronunciar sobre o caso e negaram que o dinheiro seja dele. Em maio do ano passado, a Prefeitura de São Paulo já tinha conseguido que a Justiça dos Estados Unidos determinasse que empresas de Paulo Maluf devolvessem 28 milhões de dólares aos cofres municipais. Vocês querem comentar essa reportagem? O Maluf é um bom exemplo de como funciona a justiça. A justiça lá fora? Não, lá fora, mas a justiça também aqui. Porque, claro que aqui já está sendo feito alguma coisa, mas muito tarde. Eu conheço o Maluf desde o final dos anos 60. As acusações são antigas. Qualquer país sério estaria preso, não só preso. Ele estaria com todos os bens adquiridos de forma ilegítima, ilegal, o que seja, teria sido confiscado e voltado por erário. Ele é um dos maiores ladrões. A Avenida Roberto Marinho, que é a Água Espraiada, é a avenida mais cara na história do mundo, desde o Ramsés II até o Paulo Maluf, do Egito Antigo até hoje. E ele está solto. E teve 250 mil pessoas que votaram nele aqui em São Paulo. Não é Piauí, que o pessoal tem mania de falar que os problemas são longe. Não, 250 mil pessoas. Pois é, o Ismar Ney aqui está perguntando se essas pessoas são cúmplices. São copartícipes.
quem vota em corrupto e sabe que é corrupto, não é uma mera acusação. Ele tem uma história, ele não tem currículo, ele tem ficha corrida, né? Portanto, esse homem era para estar preso. E ele, na eleição, apoiou gente para prefeito, para governador, para presidente. E 250 mil pessoas votaram nele. Quer dizer, é um escândalo. E o pior, ele vai morrer, os bens vão ficar com a família e nós fomos roubados. Ele nos humilhou. Toda vez que ele, quando falava que tinha bens no exterior, ele falava, se achar eu dou para Santa Casa, recursos, né? Ele falava sempre isso. Está mais que comprovado. O banco falou, movimentou 200 milhões, nós vamos pagar 10%, isso como dívida. E ele está solto. Quer dizer, não é país sério o Brasil, né? Olha, por que, é a pergunta do Adriano Botelho aqui, por que o Maluf não é preso? Olha, porque ainda não se esgotaram as instâncias que pudessem levá-lo à prisão. Ele já foi preso preventivamente, para que não fugisse das investigações, ele e o filho, depois ele foi solto e o processo ainda cabe um recurso que ele aguarda e acha que vai ser absolvido. A verdade é a seguinte, a verdade é que a justiça fica muito a dever brasileira quando não é mais célere nesse tipo de processo, quando ela não é mais rápida, porque ela não funciona. Então fica a sensação de impunidade. O Vila lembrou que ele teve 250 mil votos, mas vamos lembrar, Vila, que ele já teve para deputado quase 1 milhão de votos, caiu para 400 e agora caiu para 250. O povo, aos poucos, está tomando consciência disso. O povo se deixou seduzir por uma mentira de televisão, que é aquela propaganda. Faz. Aí então surge o rouba, mas faz. Aí fala, todo mundo rouba, mas ele rouba, mas faz. Veja, isso passaram para a opinião pública através de mídias. E esse é o grande equívoco, não é verdade? Eu acho que esse banco, ele está devolvendo pouco, porque ele é o cúmplice que possibilitou a saída do dinheiro. Então ele tem responsabilidades. Se a teoria do fato, do conhecimento do fato pudesse ser aplicada nesse caso, ele teria que ser enquadrado também, porque ele tinha ciência que esse dinheiro era roubado. E mais ainda, esse banco puniu alguns funcionários responsáveis por isso, apareceu o nome de algum deles. Os bancos fazem isso, querem saber a cor do dinheiro, especialmente os bancos suíços. Fazem isso, dinheiro venha de onde for, o que importa é que venha para o meu caixa, que eu vou usar esse dinheiro para emprestar e ganhar dinheiro em cima desse dinheiro roubado. E aquilo que nós sempre falamos aqui, esse dinheiro qual é a origem? Das empreiteiras. As empreiteiras, a pergunta é como é que esse dinheiro saiu do Brasil? Olha que volume, e o Banco Central não sabe. Se eu passar um cheque para o Ayrton de 30 mil reais, o Banco Central fica sabendo na hora. Acima de 5 mil. De 5 mil. Não, eu falei 30 já para dar um valor mais alto. Vila, apesar que eu não tenho 30 mil reais. Você vai estar cometendo um equívoco. As empreiteiras, não com o dinheiro que elas iam ganhar licitamente, com o dinheiro que elas aumentaram no custo da obra, ou seja, o nosso dinheiro. Agora, elas pagam muitas vezes lá fora, e o que sai o dinheiro, o que me chama a atenção, o Banco Central é tão eficaz para pegar qualquer transação nossa, e a transação do Petrolão, do Maluf, do Mensalão, ninguém pega. E a imprensa não divulga. Quem são os empreiteiros que fizeram o túnel sobre Ibirapuera? Quem são os empreiteiros que fizeram a Avenida Praia Espraiada, lá, Via Espraiada, como é que chama? Isso você não encontra nos jornais, porque as empreiteiras são grandes anunciantes. Essa é a verdade. Defesa do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ele cumpra o restante da pena em regime aberto. Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses no julgamento do Mensalão por corrupção ativa. Ele teria direito ao benefício em março de 2015, mas com os dias descontados por ele ter trabalhado e estudado na prisão, Dirceu já pode se beneficiar a partir de hoje. Como no Distrito Federal não há casas de albergado, local que deveria abrigar detentos em regime aberto, ele deve passar ao regime de prisão domiciliar. Só lembrar uma coisa, que não é também uma coisa assim, vai para casa e pode fazer o que quiser, não. Ele tem que se recolher até as 21 horas, só pode sair de casa depois das 5 da manhã, ele tem que, no fim de semana, ficar integralmente em casa, na casa que ele escolheu para domicílio, ele tem que, não pode conviver com outros condenados que estão vivendo a mesma situação, ele não pode ingerir álcool, ele deixa a cidade só com aprovação e isso não é só para ele. Essa é uma conquista da justiça no que diz respeito a reaproveitamento do preso. Então, se ele trabalha, se ele estuda, ele está se recuperando. E é nessa política que várias leis, inclusive decisões de tribunais, se baseiam para esses benefícios serem concedidos para os presos em geral.
O Zé Dirceu acabou sendo beneficiado por isso. Claro. Eu concordo com o benefício. Agora, algumas pessoas no Brasil são mais iguais que outras. Quem é mais igual? Nesse caso, Zé Dirceu. Ele foi condenado no primeiro julgamento, aí fizeram uma maracutaia, uma das coisas que mais envergonha o STF, o Supremo Tribunal Federal, na sua história, que não é boa, por sinal, mas na sua história, refizeram o julgamento, mudaram 2 ministros para livrá-lo da condenação de formação de quadrilha. Isso é uma farsa. Eu tenho vergonha do STF ao ver a situação do Zé Dirceu. O princípio do tipo de prisão, do benefício, eu concordo. Agora, o caso do Zé Dirceu é um escândalo. As ministras de Justiça e Economia do Japão renunciaram hoje ao cargo. Elas são acusadas de usar fundos públicos para presentear partidários com cosméticos e ingressos para teatro. O primeiro-ministro Shinzo Abe, que nomeou as mulheres para promover o papel delas no mundo do trabalho, lamentou as denúncias. Daqui a pouco, previsão do PIB tem nova queda e olha essa competição nos... Depois de uma ligeira alta, o mercado financeiro reduziu a estimativa para o crescimento do produto interno bruto, passou de 0,28% para 0,27% este ano. Para 2015, a projeção de crescimento do país permaneceu em 1%. A previsão de inflação para o encerramento de 2014 ficou em 6,45%. A verdade é que o mercado financeiro previu aí 9 quedas no último mês, aumento na semana passada e agora redução novamente. E o país quase paralisado, 0,8 ou 0,7 é a mesma coisa. E por ano que vem, um país com a nossa potencialidade não pode crescer 0,2 ou 1%. A gente tem condições de crescer 5% no mínimo durante uma década e resolver todos os problemas que nós falamos hoje aqui. William, eu sou otimista, nós estamos mantendo o mercado de emprego, nós estamos mantendo o consumo, nós saímos dessa crise. Seja quem for o presidente que se eleja, vai sair dessa crise e não vai ser difícil. Vila, na semana passada, na segunda-feira passada, nós fechamos a reportagem aqui mostrando um evento lá nos Estados Unidos, 50 anos da Ferrari, e eu falei que você deixou sua Ferrari lá. Os telespectadores acreditaram mesmo que você tinha uma Ferrari. Eu até pedi uma carona para ele hoje. Na verdade, uma telespectadora mandou uma Ferrari para você. Poxa vida, muito obrigado. Eu te presentei uma Ferrari de brinquedo. A primeira vez, poxa, muito obrigado. É a Dolores. Poxa, Dolores, muito obrigado, porque carro importado aqui é só eles dois que tem, eu não tenho carro, sequer nem importado nem nacional, nem bicicleta. Então eu fico satisfeito. Puxa, e olha, e um belo modelo, hein? Puxa, vi um modelo belíssimo aqui. Puxa vida, muito obrigado. Você valioso, você pode dar esse modelo como entrada para comprar uma Ferrari nova. Obrigado pela participação do senhor. Quantos livros você já tem publicado? Tem mais de 30, eu não tenho o número exato. Dá para comprar quantas Ferraris? Não deu para comprar um carrinho? Tá andando de ônibus, Vila? De metrô. De metrô, Vila? Pode acreditar, eu já vi ele entrando no metrô. Pode descontrair um pouco o jornal. Ailton Soares, boa noite, obrigado pela participação. Vila, Marco Antônio Vila, o homem da Ferrari. Tá bom. Tá Gostou, legal. né, Vila? Gostei, adorei. Muito obrigado. Agradeço mesmo o presente. Eu peço uma carona hoje para ir embora. E a gente termina esta edição com as imagens de uma competição bem diferente realizada anualmente nos Estados Unidos. É a corrida de carregamento de esposas. As mulheres vão penduradas nas costas dos maridos. E eles têm que passar por vários obstáculos, como poças d'água e lama, buracos e barreiras de madeira. Não é uma tarefa fácil. Ganha quem completar o percurso em menos tempo. E com a mulher pendurada, é claro. O jornal, outras notícias, amanhã ao meio-dia no Jornal da Cultura, primeira edição e a todo momento em nosso site, cmais.com.br/jornalismo. Uma boa noite para você. Até amanhã.